Fala Jumpers! Professor Cardoso aqui. Resolvi elaborar um vídeo falando sobre o sistema ofensivo 5-1, de um guia completo, onde eu vou falar de uma maneira bem simplificada para poder você entender como é que é um sistema mais difícil que tem no voleibol e tornar ele cada vez mais eficiente. Esse guia é para iniciantes que não entendem nada do 5-1, para poder aprimorar. Então você pode compartilhar esse vídeo com aquele teu colega que quer aprender o 5-1 do zero, que não entende das funções, que não sabe diferenciar o que é um sistema ofensivo, o que é uma linha de passe, o que é um sistema de passe, o que é uma zona de ataque, uma zona de defesa. Então, isso aqui você pode assistir que você vai sair daqui entendendo tudo, certo? Então eu coloquei um board, uma quadra de vôlei, onde eu vou passar posição por posição. Então pega papel e caneta. Para começar, o 5-1 consiste em 5 atacantes e um levantador. O levantador ele tem que ter muito controle de bola, ele vai ser o cabeça da jogada, tudo vai passar por ele e os outros 5 atacantes vão se especificar em atacar em determinados pontos da quadra. Então o 5-1 vai consistir em 2 ponteiros, 2 centrais, um oposto, um levantador e um líbero. 2 ponteiros, um de ataque, um para passe, 2 centrais, um para bloquear e um para atacar. Então tem um ponteiro que vai ser especialista em ataque e outro em passe. Um central que vai ser especialista em bloqueio e outro em ataque. Importante saber, antes de qualquer coisa, quais são as posições da quadra. 1, 2, 3, 4 e 5. E a última que é a 6. A posição número 1 é o sacador. Na dúvida, sempre segue a ordem do caracol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Se não decorou ainda, vai contando nesse formato caracol que não tem erro. A posição 2, 3 e 4 são as posições de zona de ataque. São onde ficam os principais atacantes, tá? E geralmente eles vão receber a bola na rede para poder atacar. A posição 5, 6 e 1 são posições de defesa, onde os jogadores que constam ali, eles não podem atacar na rede. Eles não podem entrar ali na zona de ataque, ao pisar na linha, e fazer um movimento ofensivo acima do bordo, né? Que é o famoso não pode pular ali dentro da zona para atacar, não pode queimar na linha para atacar, porque eles se situam na zona de defesa, certo? E se tiver na zona de defesa, eles podem sim atacar, mas desde que seja ali do fundo de quadra, da posição 1, 6 e 5. O que divide essa zona é essa linha aqui, ó, que a gente pode observar, tá? Que a gente chama de linha de 3 metros aqui, ó, tá? Ela que divide essa zona. Vamos estar passando posição por posição e vou falar onde o ponteiro joga na zona de ataque e na zona de defesa. Por isso que a gente tem que entender qual é a zona de ataque, qual é a zona de defesa, para poder se situar durante o rally. Então pensa assim, existe um ímã que atrai a posição onde tu vai sempre para lá. O ponteiro, quando ele está na zona de ataque, ele joga tanto na 4 e na 6. Na zona de ataque, o ponteiro sempre vai para a posição 4 e vai sempre para a posição 6 na zona de defesa. Então vamos pegar o exemplo do saque. No saque, meu time vai sacar, eu sou ponteiro, estou na rede, eu vou para a posição número 4. Se eu estou na 3, eu vou para 4. Se eu estou na 2, eu vou para 4. Não interessa. Se eu estou na 4, eu fico na 4, enfim. Quando eu estou no fundo de quadra, se eu estou na posição 1 ou 5, eu sempre vou para a 6. A mesma coisa vai servir para as outras posições. Posição de central. Como o central tem que ser o bloqueador, então ele vai ficar no centro da rede, na zona de ataque. Então, independentemente se ele está na posição 4, número 2, sempre quando houver trocas no meu saque, eu vou para a posição 3. Se eu estou na posição 3, eu vou manter lá. Agora, se eu estou no fundo, central, ele só tem um momento que ele fica no fundo, porque ele sempre troca com o líbero, que é no ato do saque. Então ele vai sacar e já vai para a posição 5 defender esse setor na zona de defesa. Certo? Posição de oposto. Oposto na zona de ataque vai ficar na posição número 2
e na posição número 1 na zona de defesa. Então, mesmo sistema, independentemente de onde ele estiver, no momento do saque, meu time, eu que sou oposto, se estiver na rede, vou para a posição número 2, e se eu estiver no fundo, vou para a posição número 1. Se eu sou levantador, na rede eu vou para a minha posição, que é a posição número 2, eu tenho que memorizar isso. No fundo eu vou para a posição número 1, muito parecido com a do oposto. E a de livro, mesma coisa. Se eu jogo ali no fundo durante o rally, eu vou para a minha posição número 5 durante o volume, eu vou defender aquela área. Então eu tenho que memorizar. Agora, se você não memorizou a sua posição, pausa esse vídeo, anota, veja de novo ali quais são os setores para tu poder memorizar. E olhando de maneira geral, a gente vai ficar posicionado dessa maneira, ó. Tendo um ponteiro na rede na posição 4, um ponteiro no fundo na posição 6. Na rede a gente vai ter ou um levantador e no fundo um oposto. E se o oposto estiver na rede, vai ter o levantador no fundo. O central na rede, 3, posição 3. E no fundo vai estar na posição 5, né? Ou às vezes vai trocar com o livro, que vai ficar na posição 5. Então sempre no meio central, na ponta o ponteiro, na saída o oposto ou levantador. E no fundo na 1 vai ter ou o levantador e o oposto. Na 6 o ponteiro e na 5 o líbero, certo? Por que a gente fica nessas posições? O levantador facilita mais para fazer infiltração. O ponteiro, ele ajuda num ataque de fundo de pipe e ele está centralizado para defender o maior número de bolas. O que acontece? A maioria das bolas elas vão na posição 6 ali. O 5 na líbero, ele protege a bola mais forte, que às vezes é a bola diagonal do ponteiro, né? E uma paralela do oposto. Então ele fica numa zona de mais incidência de ataque forte, onde o bloqueio deixa aquela área aberta para confiar mais na defesa. Então a gente deixa essa área para o líbero realizar a defesa, escondendo mais o ponteiro e o oposto no setor de defesa. Eu gosto de explicar o 5-1 de duas maneiras: saque e side-out. Side-out é sistema de recepção. Do saque é muito fácil de entender. Se você já captou ali mais ou menos onde cada posição que eu vou ficar, pegar o saque aqui vai ser barbada. E eu vou estar mostrando aqui rapidamente como eu vou passando, como vai ser as trocas, a gente vai ver visualmente como são as trocas. Então começando para o saque, cada um vai para a sua posição. Ao chegar aqui, já tem que saber para onde o ponteiro vai, para onde o oposto vai, para onde o central vai, para onde o levantador vai. Tá? Se tu ainda está em dúvida, veja, anota no caderninho ali para chegar nessa parte aqui para tu poder entender melhor. Então, vamos lá. Primeira rotação, a gente chama de P1. Por que é P1? A gente fala as posições, P de posição e número em relação ao levantador. Lembra daquelas posições 1, 2, 3, 4, 5, 6 que eu falei no início? Então a gente fala P1, que é a posição número 1, em relação ao levantador. Então se é P1, o levantador está na 1. Se é P6, o levantador está na 6. Se é P4, o levantador está na 4. Então o levantador vai rodando e o time vai se modificando de acordo com a posição que ele está. Mas vamos lá. P1, o levantador está no saque, ele vai sacar. E a gente tem aqui a seguinte situação. O oposto está na ponta, o ponteiro está na saída, o líbero está no meio da quadra e o ponteiro está na 5. O central está no lugar dele, está no meio. O que acontece? No momento que a gente vai sacar, vai acontecer as trocas. E aí cada um vai para o seu quadrado. E vai acontecer isso aqui, ó. Tá? No momento que ele atacar, tá, vai ter as trocas, cada um vai para o seu quadrado. E aí a gente vai ter aquelas modificações de ponteiro já está na ponta, o oposto na saída, líbero na 5 e o ponteiro na 6. Isso vai acontecer em todos os momentos. Exemplo, ponteiro vai sacar. A gente vai acontecer as mesmas trocas. Ó. Cada um vai para o seu quadrado. O ponteiro vai para 6, o líbero vai para 5, o ponteiro vai para 4. E é o mesmo esquema. Então quando o meu time está sacando, eu vou fazer as trocas. Tá? Só tem aqui um caso que é importante vocês saberem. Quando o ponteiro que está no saque, eu que sou levantador, eu estaria aqui, ó. Não sou obrigado a ficar aqui porque o ponteiro está fora da quadra. Então o levantador pode ficar aqui. Isso vai acontecer em todas as situações, ó. Só que aí o que acontece? Vai ter um momento que o líbero ele vai para a rede.
Tá? Vai rodar, ele vai para a rede. E o central vai precisar sair. Tá? E aqui o que acontece? Ó? O líbero vai sair e o central, ó, vai lá para o saque, certo? O central que está na rede. E aí entra um novo central. É importante entender que essa troca acontece nessa região aqui, ó. Nessa região aqui, na lateral do fundo da quadra. Aí vai acontecendo, ele vai sacar, ó. Ele vai sacar, o levantador vai para o seu lugar, vai acontecendo as trocas. Normal. Na P4 também, só que agora o levantador, ele está na rede, como a gente pode observar ali na posição 4, né? Que no ato que ele for sacar, vai acontecer as trocas, ó, cada um vai para o seu quadrado, e assim sucessivamente, já vai se colocando em posição de defesa. Na posição 3 a mesma coisa, tá? Então a lógica é a seguinte, eu não quero que vocês saiam aqui decorando essa parte. A gente tem que entender a lógica das coisas que vai facilitar a nossa vida, para entender o 5-1, que é no momento que eu saco, eu vou para a minha posição. Tem um imã me atraindo para aquela minha posição. Sacou, vou para aquela posição. Eu explico dessa forma, tá? Então eu tenho que memorizar. Sou ponteiro, joga onde? Na ponta, na posição 4, na zona de ataque. E na defesa, na zona 6. O oposto, qual é a minha posição? Central, levantador, líbero. Se tu ainda não pegou as posições nesse vídeo, anota, olha de novo, memoriza. Que se tu sair daqui sabendo isso, tu já sabe metade do 5-1. Vamos para a próxima parte, side out, que é a recepção do saque. Essa é a parte mais difícil de entender, a parte mais difícil de memorizar. Então eu vou tentar explicar de uma maneira bem didática o que gera confusão para poder facilitar a sua vida. A prioridade do sistema de passe do side out é a linha de passe. Então o resto vai se modificar de acordo com ela. O ponteiro vai passar, o líbero vai passar e o outro ponteiro vai passar. Se eu sou ponteiro e estou na rede, eu sempre vou vir para cá. Sempre. Porque eu tenho que passar e atacar. Sempre. Sempre. Então, se eu sou ponteiro para facilitar a tua vida, eu sempre vou vir para cá. Exceto quando o levantador está aqui, na P1, que é a única. O resto eu sempre passo e venho para cá. De resto, o líbero e o ponteiro vão compor a linha de passe. Então é importante entender que se o meu ponteiro passa sempre na posição 4 quando está na rede, sempre vai ter um ponteiro ali, o líbero nunca vai estar aqui. Então o líbero sempre vai estar ou aqui, mas nunca o líbero vai passar aqui na P4. Então como é que vai ficar essa formação a partir das mudanças que a gente tem ali para receber o saque adversário? Eu vou começar pela P6, porque a P1 vai dar um nó na cabeça de vocês. A P6, vamos lá, levantador aqui na 6. Eu gosto de dar apelidos para as rotações. Porque se eu ficar falando P6, P4, P5, tem sempre um cara mais devagar na equipe que vai demorar. Então se tu der apelido é mais fácil de memorizar. E também, às vezes tu tá com a rotação errada e tu fala, cara, vem mais pra cá, vem mais pra lá. As coisas precisam ter nome para poder os atletas se orientar. Então a P6 eu chamo de casinha, ó. A gente precisa da linha de passe. O nosso ponteiro que está na rede, ele vai para onde que eu comentei? Ele vai vir para cá. O líbero, ele não passa aqui, então ele vai vir para o meio. O ponteiro já fica aqui, né? E o levantador, ele precisa ficar escondido. E quando a gente esconde ele, quanto mais próximo da rede, melhor. E eu costumo falar para o levantador, para facilitar a vida dele, e sempre na posição que ele está, ele vai se esconder na frente do cara que ele está. Quem está na frente dele? O oposto. Então a gente vai ter essa composição aqui, ó, bem devagar para vocês verem, certo? Ó, a linha de passe, o levantador escondido, certo? O oposto a gente colocou ele só um pouquinho para cá, né? Mas teoricamente ele está na frente do levantador. E o central a gente sempre esconde num canto ali, no canto que der, no canto que ele tá, ele vai. Então a gente chama de casinha por causa desse círculo que tem aqui, desse triângulo aqui, ó. Tem 3 jogadores aqui. A linha de passe está bem formulada. E aqui, ó, eu gosto de botar essas linhas para ficar mais visível quem são os 3 jogadores que estão no fundo, ó. É o líbero, o levantador e o ponteiro. O central está aqui nessa posição,
o oposto e o ponteiro. Esses 3 da linha de preto estão no fundo, na zona de defesa, e os 3 da linha cinza estão na rede, na zona de ataque. Tá? Então tem o ponteiro que vai passar e vai atacar. É muito bom ter esse entendimento para ficar claro as coisas para vocês. E aí, olha só como é que tem a jogada. Ó. Deu o passe, é essa a movimentação que eles vão fazer. Ó. Vamos imaginar que vai vir um saque adversário. Sacou? O que vai acontecer? O líbero vai para a posição 5, ó, o ponteiro para 6, o oposto para 2 e o central, ó, ele vai fazer exatamente isso aqui. Ele vai se deslocar para cá, ó, esperar o passe e vir fazer o ataque dele. Depois que deu defesa, todo mundo vai se recompor, ó. Vamos imaginar que a gente atacou, o levantador vem para 1, ó. Tá vendo que ele estava levantando aqui, ó? Aí ele vai levantar, vai para o fundo, o ponteiro vai para a rede e a gente fica naquela posição que eu tinha falado. Ponteiro na 4, central na 3, etc. A próxima rotação é o levantador lá na posição 5, certo? Eu chamo essa posição de lá no canto, quase todo mundo lá pro canto, o levantador está no fundo, aquele mesmo esquema. O ponteiro que está na rede vem sempre para cá, o levantador se esconde em quem está na frente dele. Aí a gente vai ficar aproximadamente assim, ó, certo? Ó, a gente vai ficar assim, ó, o ponteiro foi lá pro canto, e ó, só isso. E o central, aonde ele tiver a gente bota no canto, mais fácil de entender. Tá? Eu não vou ficar, tu fica na P5 ali. O lado que tu tá, tu vai lá pro canto. E aí a gente tá na nossa linha de passe, né? O levantador, ele tá aqui, ó, ele vai ter que correr para cá na execução do saque adversário, tá? Tem gente que gosta de colocar o levantador mais aqui, tem gente que gosta de colocar o levantador mais assado, enfim. Mas a tradicional é essa. E aí no momento do saque, tá os dois ali. É bom que nessa posição o levantador está do lado do central, então eles podem conversar. Tem muita gente que se confunde com essa P5, que é a posição lá no canto, com a próxima, que é a escadinha, a gente já vai falar sobre. E aí no momento que tiver o saque, ele vai correr, né? Correu, vai executar o passe, vai vir o central, o ponteiro vai abrir, o central bate pelo meio, o ponteiro bate pela ponta, o oposto bate pela saída. E no momento que tem defesa adversária, a gente vai se reposicionar para defender o cara, colocando lá o levantador na 1, o líbero na 5, etc. A próxima rotação é a P4, escadinha. Por que é uma escadinha? Porque a gente pega todo mundo aqui, ó, joga lá pro canto. A gente pega todo mundo e joga lá pro canto. Porque o ponteiro precisa passar aqui, ó. Como o ponteiro precisa passar lá, a gente tem que jogar todo mundo lá pro canto. Porque a regra do vôlei, ela funciona da seguinte forma. Esse cara aqui, ele não pode passar desse cara aqui que está do lado dele e do oposto. O central não pode passar do levantador, nem desse cara aqui e nem do cara do fundo. O levantador não pode passar do central e do ponteiro. Então essa é a regra. Então se eu quiser botar todo mundo aqui no cantinho, tá? Eu posso. Desde que eu não desobedeça essas regras de passagem. Então por isso que nessa rotação a gente vai jogar todo mundo lá pro canto, ó. Tá vendo? Porque tá aqui, ó, esse cara tá mais pra cá do que o central e do que o levantador. Esses três aqui, eles estão na rede, ó. Tá vendo que esse aqui tá no canto, esse tá no meio e esse tá mais no canto. E aqui também, ó, esse tá no canto, esse tá no meio e esse tá no canto. Os três ali de trás fazendo a zona de defesa, os três da frente fazendo a zona de ataque. E a gente fala que é uma escadinha por causa disso aqui, ó. Isso aqui, ó. A gente faz uma escadinha aqui, ó, por causa disso aqui, ó. Eles estão fazendo quase uma escadinha, ó, uma escada, ó. Bem difícil de virar isso aqui, porque o levantador, ele vai correr, ó, ele vai sair correndo, ó. Ele corre quase toda a quadra. E aí depois vem o central e abre. E aí a gente tem essa aqui é mais difícil que a outra, que o levantador sai correndo, porque a gente só tem 2 atacantes na rede. Então a dificuldade de virar essa bola é maior. E aí o oposto, ele bate essa bola do fundo, ó. Ele tá aqui assim, ó, lá no fundo. Consegue ver o oposto? Aí no momento que vem a jogada, ele vai atacar ali por trás. E aí ele perde um pouco de força, porque esse ataque tem um grau de dificuldade maior. E aí, a gente demora no momento que tem a defesa, a gente já se recompõe do mesmo jeito, né? Sentido atraído por aqueles ímãs, pelas minhas posições que eu vou ter que proteger, para poder estar bem situado. P3, eu chamo de Vzinho,
porque o levantador está no meio. Basicamente, o que a gente faz? A gente só coloca os jogadores abertos, né? O ponteiro vai lá para aquele cantinho lá que a gente sempre fala, o levantador já está na rede, e é por isso que eu chamo de Vzinho, porque tem 2 Vs na quadra. Tem um V aqui e tem um V aqui. Eu gosto de pegar essa posição aqui como referência, porque ela fica bem clara sobre as diagonais, ó. Quando tem um ponteiro aqui, ó, vai ter outro ponteiro na outra diagonal. Quando o levantador está no meio, o oposto tem que estar no meio. Quando o central está aqui, o líbero tem que estar aqui na diagonal. Então isso a gente usa como base para poder se orientar onde a gente está em quadra. Isso ajuda bastante a se achar nessa confusão toda. Aí quando tem defesa, mesmo esquema, levantador lá na 2, ponteiro na 4, líbero na 5, posto na 1. E a P2 é a última, tá? Não é a última rotação que eu vou falar, mas é a última posição porque o levantador está na última da rede. Ele já está na posição que ele vai levantar. Essa posição é bem fácil. É só pegar o ponteiro, jogar para lá, o central a gente joga para o canto e a gente dá prioridade para a linha de passe, certo? E é importante dizer que em todas as rotações que o oposto estiver no fundo, aonde ele estiver, ele vai ficar atrás. Simples assim. Então se tu olhar rapidamente aqui, ó, as posições de oposto, tu vê que ele está aqui, ó, escondido na P4, na P3 ele está no meio, a gente vai esconder ele, ó, ele vai lá pro fundo, ele vai ficar de castigo, ele vai ter que se deslocar, ó, aqui, ó, para vir atacar da 1. Então olha a trajetória toda que ele vai ter que fazer. Se a gente colocar ele no passe, a gente perde poder de ataque e a gente não dá foco, ênfase em oposto para passar. Claro que às vezes a gente faz algumas trocas, tá? Não é uma regra que eu tô falando. Só tô tentando te explicar o porquê que a gente faz do 5-1. Se a gente consegue ver os 3 do fundo ali, né, na zona de defesa, e os 3 ali na zona de ataque. E tu consegue notar que tá todo mundo respeitando. Ó, o levantador tá no ponta, o ponteiro tá no meio dos dois, ó, tá vendo que ele tá no meio dos dois? É isso. E aí tem a armação pro ataque, e depois do ataque tem a nossa defesa ali que a gente vai realizar. Indo para última rotação, que eu chamo de primeira, é a P1. Essa é a única rotação que o ponteiro que está aqui, ele não vem para cá. Ele não vai para aquela posição que eu tinha comentado. Ele vem para cá, ó. Por quê? Lembra que a gente comentou que o levantador sempre se esconde de quem está na frente? Aí a gente vai puxar o ponteiro para cá. E esse ponteiro, ele não vai bater na ponta, ele vai bater na saída. Aí tem 2 tipos de situação. Tem gente que depois que der o volume, a defesa adversária, faz uma troca com o oposto, né? O oposto vem para cá e o ponteiro vem para cá. Eu não gosto desse troca-troca. E o oposto bate de ponta e o ponta bate de saída. Geralmente essas P1s, elas travam bastante, porque não tem especialistas nas zonas de ataque, né? E a posição que a gente tá, ó, que é essa aqui, ó, a gente puxa o ponteiro, a gente fica ali com a nossa linha de passe, né? Esse ponteiro, por mais que seja aqui, ele não ataca. Às vezes tem gente que tem ponteiro que acha que tá ali, que vai passar e vai atacar. Mas não, e aí esse pessoal se atrapalha bastante ali. Mas não, é esse ponteiro aqui que vai atacar pela saída, o oposto pela ponta e o central pelo meio. E o levantador vai fazer a infiltração aqui pelo lado, tá? Tem que cuidar que tem gente que vem aqui pelo meio, mas é aqui pelo lado. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha sido esclarecedor. Ele ficou um pouco longo, mas eu quero que tu entenda um pouco da lógica do que é o 5-1. Querendo ou não, parte tática de voleibol é extremamente complexa, tem que entender, tem que estudar, tem que memorizar, tem que treinar. Não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal. Se você quiser já aumentar o seu salto vertical dentro do voleibol, quiser saltar mais, com mais qualidade, eu tenho um treinamento completo que te promete aumentar o salto de 7 a 15 centímetros. Vou estar deixando o link aqui na descrição. Vou estar deixando 2 vídeos aqui para tu assistir, tá? Um aqui em cima é o último vídeo que eu postei, muito interessante. E eu vou deixar aqui do lado um outro vídeo falando sobre para onde eu tenho que olhar na defesa, um vídeo também tático como esse, se você chegou até aqui para assistir. Certo? Programa Jump, vou na quadra.